Caros amigos e camaradas, estimados convidados, senhoras e senhores jornalistas, apresento hoje a declaração da minha candidatura à Presidente da República. Esta candidatura é indissociável de um coletivo que a impulsiona e inseparável de uma memória viva, de uma longa história de resistência e de projeto. Há uma memória partilhada e vivida por tantos homens e tantas mulheres que não se resignam, nem se renderam ao mal da resignação. Há uma longa marcha do sentido do intolerável, contrariando pretensos determinismos e diversas fatalidades. Existe uma imparável corrente de homens e de mulheres com a consciência de que a história não pode ser parada. A história não pode ser parada. Muitas e inúmeras mãos querem a transformação da história. E esse desassossego corresponde a um longo caminho de procura de afirmação do humano, à construção de percursos concretos de libertação. E é porque reconheci, com a minha própria intervenção, que as causas e lutas de cada um, por mais generosas e empenhadas que sejam, ganham mais força e sentido material, quando partilhadas coletivamente. E é por isso e assim que aqui cheguei a este espaço de luta comum. Assim, esta é a nossa candidatura, a nossa, de uma extensa e funda energia transformadora. Esta é e será a nossa candidatura à Presidente da República, a nossa, de um amplo movimento vital para a libertação de todos e de cada um dos homens e de cada uma das mulheres. Este é um tempo em que, no mundo, cresce uma perversa desigualdade económica entre os indivíduos e os países. Multiplica-se a degradação social, acentuam-se as chagas ambientais e agravam-se os problemas dos trabalhadores e alastra a pobreza. Tudo na decorrência direta do domínio absoluto dos grandes grupos económicos. Deste modo, degrada-se a injusta ordem internacional, assente na despótica lógica dos mercados, que por cima dos povos e dos Estados se vai apropriando de todas as decisões e escolhas, multiplicando fogos de tensão e guerra, espalhando os terríveis flagelos de migrações forçadas e dos refugiados, do desemprego, da fome e da miséria, que mergulham grande parte da humanidade em indizíveis carências e intoleráveis sofrimentos. Este é um tempo em que, em Portugal, depois de décadas de governação em confronto com os valores de Abril, se aprofundam as injustiças sociais e a exploração e medram a corrupção e a concentração da riqueza. Conhecemos esta trajetória que é de descaracterização do regime democrático, de ataque à soberania e independência nacionais. Este é um rumo inaceitável. Não podemos ficar indiferentes ao acentuar deste processo de regressão social, de acumulação e de pluralização da riqueza. Não podemos aceitar a continuada alienação do património público e a destruição da nossa estrutura produtiva. Não podemos tolerar que se simulem os níveis dramáticos do desemprego, das gritantes desigualdades sociais, da negação a milhões de portugueses, em particular às camadas jovens, da perspectiva de terem direito a condições de vida dignas e de realizarem os seus projetos pessoais e profissionais neste país que é seu. Não nos podemos resignar. Não nos podemos resignar à atual subordinação de Portugal aos centros do capitalismo, expressa pela União Europeia através de pactos e programas que só agridem as condições de vida dos portugueses e comprometem o futuro do país. Este é um caminho inaceitável. Não podemos aceitar que Portugal deixe de ser senhor da sua própria história.
A história mostra-nos períodos vários de efetiva subordinação a terceiros das nossas condições de decisão política. Nos nossos dias, o país está a ser saqueado e destruído pelos especuladores. E os responsáveis pela governação decretaram a subordinação de Portugal aos mercados, a subserviência ao grande capital. Não só a sobrevivência, esta subserviência ao grande capital estrangeiro, como também a submissão à troika, a subjugação aos especuladores e aos agiotas. Este é um caminho inaceitável. O Presidente da República, símbolo da unidade do Estado e da independência nacional, tem a particular responsabilidade na defesa de uma estratégia capaz de nos garantir a independência num mundo de grandes independências, em que os grandes poderes e os grandes interesses tendem a impor hegemonias limitativas da soberania dos Estados e da liberdade dos povos. Não podemos capitular. Não podemos capitular perante o intolerável ataque às funções sociais do Estado, face ao corte do investimento público e à degradação da administração pública. Não podemos ser cúmplices do ataque ao Serviço Nacional de Saúde e à escola pública. Não podemos aceitar esta ofensiva contra o trabalho com direitos. Não podemos pactuar com o corte nas prestações sociais, com o roubo nos rendimentos, com a brutal injustiça fiscal, com o desemprego e a precariedade, a violação de direitos, enquanto se refina a proteção e o apoio ao grande capital, que não para de aumentar os seus colossais lucros. Este é um caminho inaceitável. Este não é o Portugal que a Constituição configura. E um outro Portugal é possível e está nas nossas mãos a alcançá-lo. E é em nome da luta por esse futuro que assume esta candidatura. Quem acolhe o grito dos pobres? Quem, nesta República, tem em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos? Quem escuta o clamor dos excluídos deste mundo? Quem responde por milhões de pessoas indefesas face aos interesses do mercado divinizado, transformado em regra absoluta? Quem responde por tanta gente sacrificada pela desenfreada especulação financeira? Quem acolhe o grito das vítimas dos poderes económicos e dos seus interesses predominantes que arrasam tanta vida e as fontes da vida? Quem se compromete com a justa causa daqueles que estão a ser sufocados pelo domínio absoluto do lucro? Existem práticas de exploração, de injustiça e de rapina, benefícios que só alguns, poucos, aproveitam. Formas de dominação em função do lucro que são a raiz profunda da desordem. Urge incitar caminhos novos. O sistema de injustiça precisa ser substituído com uma viragem à altura das circunstâncias. Este domínio despódico do poder financeiro e a sua perversa ordem requer a tomada de decisões para inverter esta desordem estabelecida. É que a injustiça não é invencível. Na Constituição do nosso país, o Presidente da República não governa, mas o Presidente da República não poderá ser indiferente às carências que os portugueses sofrem. Não poderá ser insensível à exploração que a pobreza comporta. Não pode fechar os olhos aos dramas de milhões e milhões de pobres, ao desânimo e à desesperança de cada rosto e de tantos rostos relegados para o silêncio das margens, expulsos neste país para as ultraperiferias sociais. Como Presidente da República, estarei sempre ao lado dos que defendem a justiça social. Tanto no exercício dos poderes de decisão, como no uso do diálogo e da palavra, assumo e assumirei o compromisso da opção preferencial pelos mais pobres, pelos explorados. Não é
não é um compromisso de agora. É um compromisso que tem orientado toda a minha vida. Quem atende... Quem atende ao clamor dos trabalhadores deste país? Quem, em nome da República, dá expressão aos trabalhadores, aos seus interesses e aos seus direitos no emprego? Quem responde por milhares de desempregados e pelas condições de vida e de trabalho? Quando o patronato aumenta o seu poder sobre os trabalhadores, generalizam-se as formas de precariedade no trabalho. É brutal a violência do ataque aos direitos laborais. Aumenta a exploração e a liquidação de direitos e conquistas, como se verifica agora em relação ao direito à contratação coletiva. Desvalorizam-se os salários e cresce a insegurança na vida de quem vive do trabalho e do seu salário. Desregulam-se horários, rouba-se o direito ao lazer e à família, precariza-se a organização de vida de centenas e centenas de milhares de trabalhadores. Nestes nossos dias, há ainda uma outra realidade inquietante. Boa parte dos trabalhadores vivem na pobreza. Para milhares de trabalhadores, não basta que tenham um emprego para que se libertem da pobreza. Como candidato à presidência da República e como Presidente da República, defenderei um outro rumo para Portugal que comporte a valorização do trabalho e dos trabalhadores, de afirmação dos seus direitos. De valorização dos seus direitos, que combata a precariedade e o desemprego. Um rumo que tenha no aumento dos salários, na elevação do poder de compra, um fator decisivo de justiça social e de contribuição incontornável para reduzir as desigualdades na distribuição do rendimento. Quem nesta República ouve o clamor da terra? Quem acolhe o grito da natureza? Quem responde pelos danos humanos e ambientais, como o das aldeias sem vida, da desflorestação, dos fogos florestais, dos mares e dos rios poluídos, das destruições das fontes de água doce e dos obstáculos ao fundamental acesso à água potável e pública? Quem escuta as vítimas do atual modelo de desenvolvimento, produção e consumo? Quem assume responsabilidades pelas nocivas alterações dos ecossistemas, pela perda da biodiversidade? Para uma responsável utilização dos recursos naturais, o Estado não se pode demitir das suas obrigações de planificar, coordenar, vigiar e sancionar, tal como prevê o texto constitucional. Na Constituição da República, o Presidente da República não governa, mas não renuncia à sua cidadania, e muito menos aos deveres de defesa do interesse nacional. Está, por isso, obrigado Está, por isso, o Presidente da República obrigado, também nesta área, ao dever de incentivar boas práticas, promover a busca de novos caminhos, estimular iniciativas, projetos e políticas alternativas. O Presidente da República tem um papel determinante na percepção pública de aspectos essenciais da evolução da situação nacional. O seu enquadramento no contexto do regime democrático constitucional, a responsabilidade acrescida que resulta da sua eleição direta, apontam para uma intervenção política institucionalmente ativa. O respeito pelos outros órgãos de soberania e a salvaguarda da interdependência de poderes, como a Constituição o define, obrigam a que o Presidente da República, quer recorrendo aos poderes de decisão que lhe são constitucionalmente conferidos, quer sabendo usar os seus poderes de influência, tem tarefas inalienáveis e está incumbido de deveres indeclináveis. O Presidente da República não pode deixar, no âmbito das suas competências e responsabilidades próprias, de defender a forte mobilização do povo português na busca de um outro rumo de desenvolvimento. E se é verdade que o Presidente da República não é governo, no entanto,
deve atuar no quadro das funções que a Constituição lhe confere, usando os seus poderes para determinar a mudança, para influenciar um novo rumo de desenvolvimento, de justiça e progresso social para Portugal. Esta candidatura que assumo exprime, assim, essa exigência de uma profunda ruptura e de viragem em relação às orientações políticas que tanta desordem e tanta regressão estão a impor ao nosso país. Esta candidatura está vinculada inabalavelmente ao projeto de Abril, inscrito na Constituição da República, está de facto esta candidatura inabalavelmente associada, vinculada ao projeto de Abril, que está inscrito na Constituição da República Portuguesa, que em breve comemora o seu 40º aniversário, que incorpora toda uma base programática e constitui uma plataforma política capaz de unir os portugueses no abrir das novas avenidas de esperança e de futuro para Portugal. A candidatura que hoje apresento compromete, enquanto opção fundamental, com as seguintes 10 grandes linhas de atuação. Primeiro, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Questão central dos tempos que vivemos é o empenhamento na defesa da Constituição da República. Defesa contra a constante violação e o desrespeito pelo que ela contém de mais positivo. E muito mais mas igualmente contra a permanente ameaça e os projetos latentes para a sua liquidação definitiva. É na lei fundamental e no respeito e efetivação dos seus princípios e normas que se podem e devem encontrar as saídas para a dramática situação que o país está confrontado. A lei constitucional ratifica e acolhe o inapagável acervo de conquistas e valores desse momento maior da história de Portugal, que foi a Revolução de Abril. Podia não ter sido assim, mas foi de facto. Foi de facto assim. E esse facto deve ser reconhecido se queremos honrar a memória histórica, ou seja, a memória viva do povo português. Por isso, a exigência do cumprimento e respeito pela Constituição tornou-se num fator crucial na defesa do regime democrático. Um referencial para qualquer política que se assuma como patriótica de esquerda. E também por isso, numa situação política particularmente grave e muito perigosa, a unidade e convergência dos trabalhadores, dos patriotas, dos homens e mulheres democratas em torno da sua defesa, deve constituir um imperativo. Bem mais assim, como a afirmação de uma política alternativa que respeite todos os valores de Abril. Em segundo, defender e aprofundar o regime democrático. A República Portuguesa é definida no artigo 2º da Constituição como, e passo a citar, um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Seguramente que ninguém encontrará muitas semelhanças entre esta afirmação e esta definição e o atual panorama da sociedade portuguesa. Existem em muitos aspectos da realidade presente desfiguramentos e retrocessos e uma clara degradação do regime, degradação também da ética democrática, que é necessário dar resposta. A alternativa à democracia existente é mais e melhor democracia. A afirmação de um Portugal livre e democrático constitui, por isso, um objetivo que exige a defesa do regime democrático, o respeito pela separação dos poderes, uma justiça independente,
democrática, acessível e igual para todos. O combate decidido à corrupção e ao crime económico. O combate à promiscuidade entre o poder político e económico. A par de uma política de defesa nacional ao serviço da soberania e independência nacionais, que garanta o respeito pelo princípio constitucional da separação entre forças armadas e segurança interna, e uma política de segurança pública que defenda os direitos dos cidadãos e a tranquilidade pública. A minha candidatura defende o aprofundamento da democracia como um fator imprescindível de desenvolvimento e transformação. Vê na participação democrática dos cidadãos em todos os planos da vida coletiva e na defesa dos direitos, liberdades e garantias que estão constitucionalmente consagrados, uma pedra angular do reforço, do enraizamento e do aprofundamento do regime democrático. Em terceiro lugar, defender os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. A degradação do regime democrático é inseparável de uma intensa e prolongada ofensiva contra os direitos económicos, sociais e culturais dos trabalhadores e de uma persistente desvalorização do trabalho. Se a Constituição da República reconhece um amplo leque de direitos, liberdades e garantias aos trabalhadores, no plano individual e no plano coletivo, falo no quadro do reconhecimento de que esses direitos constituem não apenas um elemento estruturante do regime democrático, mas também que o seu exercício é parte integrante do seu desenvolvimento e do desenvolvimento económico e social do nosso país. Comprometo-me, pois, a tudo fazer quanto à salvaguarda da Constituição Laboral, naquele que é o capítulo sobre os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. Quarto, defender os direitos sociais. Os direitos que a Constituição consagra para todos, à saúde e à proteção social, à cultura, à educação e ao ensino, o acesso ao direito e aos tribunais, nomeadamente, são crescentemente negados estes direitos. O Estado tem hoje um papel muito limitado na promoção do acesso à habitação. As famílias são afetadas por múltiplas formas, do desemprego e da precariedade à carência de apoios sociais, até à altíssima taxa de dependência dos jovens e às dificuldades que se defrontam para conseguir uma vida independente. Sobre as mulheres, as primeiras a ser atingidas pelos despedimentos, recaem as consequências da ausência de apoios, nomeadamente à maternidade e à primeira infância. Está ausente uma política de apoio aos cidadãos portadores de deficiência e mantém-se por realizar uma política de integração social, económica e cultural dos imigrantes. E a pretexto de que a base de defesa dos direitos sociais se encontra em crise, a política de direita descapitaliza a segurança social e favorece as seguradoras e os fundos de pensões privados, altera de forma injusta e desumana a idade da reforma, penaliza ainda mais os desempregados e os jovens que estão à procura do primeiro emprego, mantém em condições de pobreza extrema a grande massa dos reformados, pensionistas e idosos. Estas políticas, que violam tão frontalmente direitos sociais e elementares, atingem tão duramente uma tão grande massa de portugueses e portuguesas, entre os mais desprotegidos e os mais pobres, que constituem uma tão implacável violência social que nenhum responsável político, e muito menos um Presidente da República, lhes poderá ficar indiferente. Quinto lugar, promover o crescimento económico e o desenvolvimento. Ao arrepio das incumbências constitucionais, nomeadamente as contidas no artigo 80 e 81, através das privatizações e através dos compromissos assumidos no quadro da integração europeia, foram subtraídos ao Estado alavancas essenciais de intervenção e regulação e de concretização de políticas capazes de promover um desenvolvimento equilibrado. Defendo que um outro Portugal é possível, com uma economia mista, que defenda os recursos e a produção nacional e o emprego, que promova a ciência e a tecnologia, que desenvolva e modernize as capacidades produtivas nacionais, que defenda a economia do mar e os pescadores, que apoie e incentive as micro, pequenas e médias empresas,
com uma perspectiva de desenvolvimento que não abandone o interior, que defenda a agricultura e os pequenos e médios agricultores, nem promova uma desequilibrada concentração de populações, equipamentos, atividades e serviços em áreas desordenadas e entregues apenas à especulação imobiliária. Com um modelo de desenvolvimento que não hipoteque, nem degrade, nem mercantilize os valores ambientais e naturais, mas que os salvaguarde e garanta a sua sustentabilidade. E enfrentando decididamente os constrangimentos externos que dificultam e impedem o desenvolvimento soberano deste país. Sexto, lutar contra a exclusão social e pela erradicação da pobreza. Não olhamos a pobreza e os pobres em Portugal ao nível da crítica moral ou da superficial denúncia ética, mas ao nível da economia política. Os pobres e a pobreza são uma realidade estruturalmente enraizada na forma como se organiza determinado desenvolvimento. A pobreza não é apenas consequência das contradições de algumas más vontades individuais, mas das contradições estruturais da organização económica. Portugal apresenta dos maiores índices de pobreza em toda a Europa. As políticas dos últimos anos agravaram ainda mais e mais as desigualdades e a pobreza. Um modelo económico que está assente em baixos salários e em baixos níveis de qualificação, a crescente desresponsabilização do Estado das suas funções sociais, o forte agravamento do desemprego, a contenção dos rendimentos, os cortes nas pensões e nos salários, somados à redução dos apoios sociais, provocaram danos tão profundos que comprometem o futuro do país e da nossa vida em comum. Comprometo-me com a causa da libertação da canga da pobreza. Comprometo-me com a causa da libertação das amarras da pobreza. E assumo este compromisso com esta causa de libertação dessas amarras da pobreza, encarando-a como dever do Presidente da República, na imperiosa tarefa de intervenção, na defesa dos direitos humanos, na promoção de uma sociedade democrática, assente nos valores da dignidade humana, da justiça social e da responsabilidade coletiva. Sétimo, garantir toda a prioridade às crianças e combater o crime da pobreza infantil. Vivem-se hoje, como conhecemos, dias de retrocesso objetivo na garantia e cumprimentos dos direitos das crianças. As crianças são uma das principais vítimas da crise, ou seja, das políticas dos governos e da União Europeia para lançar dinheiro para os bancos e acumular lucros atirando milhares de crianças na pobreza. As causas são a diminuição dos montantes e a abrangência das prestações sociais, como o abono de família, a ação social escolar, os subsídios sociais e de parentalidade, o rendimento social de inserção e o subsídio social de desemprego. Só entre 2009 e 2011 e 2012, o governo português retirou a 30% das crianças um dos seus direitos intrínsecos, o direito ao abono de família. A falta de respostas sérias, de políticas dirigidas à acentuação, à atenuação de todo este risco de pobreza e de exclusão social, expressa-se também na clara fragilidade e vulnerabilidade das crianças portuguesas. Os impactos desta situação no futuro das crianças e no futuro do país são imprevisíveis e podem ser mesmo, para muitas das crianças, irreversíveis. Comprometo-me também com esta justa causa, que não é de hoje, a qual, em última instância, visa uma outra cultura dos direitos. Oitavo, afirmar um Estado participado e descentralizado no respeito pelo seu caráter unitário.
a afirmação das autonomias regionais, a defesa e valorização do poder local democrático e a regionalização administrativa constituem elementos insubstituíveis da organização democrática do Estado. É preciso defender a autonomia, reedificar o edifício autonómico, tornando-o leal às aspirações das populações e fazendo dele o reflexo dos ideais que durante séculos nortearam as lutas dos povos insulares. Lutas essas que tiveram expressão em 1976 na Constituição da República Portuguesa, com o reconhecimento do direito à autonomia política administrativa dos Açores e da Madeira. É preciso inverter o processo de ataque e de desfiguração do poder local democrático e reconduzi-lo por vias de condições que lhes são devidas de autonomia administrativa e financeira, ao papel que são chamadas a preencher na promoção das condições de vida, na coesão territorial e na dinamização da atividade económica das comunidades locais. Comprometo-me a defender uma política determinada pela valorização do poder local democrático, pela criação das regiões administrativas, como determina, aliás, a Constituição, e em favor das regiões insulares distantes, pela vitalização da autonomia e pelo aperfeiçoamento dos instrumentos adequados ao seu aprofundamento. Nono, atender à diáspora portuguesa. As comunidades portuguesas constituem um fator estratégico para a afirmação e projeção de Portugal no mundo. Nos últimos anos, as políticas praticadas pelos vários governos ficaram marcadas pela aplicação de medidas lesivas, tanto dos interesses e direitos das comunidades portuguesas como dos interesses nacionais. Do encerramento de consulados à ausência de ações diplomáticas que respondam aos inúmeros casos de pobreza que atingem muitos compatriotas. Foram políticas sem justificação, à luz de nenhum critério que não seja o discriminar, castigando quem já tem de ultrapassar tantas e tantas vicissitudes e que, ademais, são potenciadoras do definhamento dos laços identitários da comunidade portuguesa com Portugal. Comprometo-me, entre outros objetivos, a promover a participação cívica e política e o diálogo com as estruturas representativas da diáspora e a respeitar a autonomia e a legitimidade institucional do Conselho das Comunidades Portuguesas. Décimo, e para terminar, defender a independência nacional. Intensificou-se o ataque à democracia e à soberania nacional. Os portugueses têm sido expropriados do seu poder soberano de decisão sobre as questões essenciais da vida do país. São, cada vez mais, as decisões transferidas para estruturas supranacionais em colisão com a Constituição da República. Sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS têm assumido como legítima a intervenção estrangeira sobre o país, esvaziando e amputando o regime democrático e a soberania nacional. É tempo de virar de página. A ruptura com a dependência e a subordinação externas, nas suas variadas expressões, dimensões e domínios de política do Estado, constitui condição crucial para a afirmação da independência e soberanias nacionais. Aqui me comprometo com políticas que recusem a submissão do país a ditames e políticas atentatórios dos direitos e interesses do povo português e da democracia. Com políticas que confiem na força e capacidades do povo para recuperar para Portugal os instrumentos de soberania necessários ao progresso e ao desenvolvimento do país. Aqui e hoje me comprometo, tendo como referência o artigo 7º da Constituição da República Portuguesa, a intervir no âmbito dos poderes presidenciais, para que Portugal pratique uma política diversificada de relações internacionais, de paz,
de amizade e cooperação com todos os povos. E assim termino. Com esta candidatura, assumo plenamente o exercício de todos os direitos, desde a apresentação até o voto, e afirmo a total disponibilidade para exercer as funções que o povo português entenda atribuir-me nesta eleição. Com toda a confiança, esta a nossa candidatura irá avançar por todo o país. Como candidato ou como Presidente da República, defenderei intransigentemente os ideais libertadores de Abril, a nossa Constituição da República e o regime democrático que ela consagra e projeta. Viva a liberdade e a democracia! Viva o 25 de Abril! Viva Portugal!